Olá, sejam bem-vindos a mais um Diário GonaCast, o segundo. Hoje vamos analisar a pré-temporada do Arsenal, que terminou ontem. Hoje é dia 31 de julho, estamos gravando aqui. Eu e Felipe Proença. Seja bem-vindo, Felipe. E aí, tudo bem? Tudo bom? Então, ontem o Arsenal terminou a Emirates Cup, jogando contra o Sevilla em casa, claro, no Emirates Stadium. E aí a gente vai passar pelos amistosos que o Arsenal já fez agora. A pré-temporada que está terminando, né? O jogo da Community Shield ainda é considerado um jogo de pré-temporada, mas que no final das contas é contra um dos maiores rivais da gente. E vale título também, né? Querendo ou não, é um título. E é uma boa forma também de começar a temporada, né? Ganhando do Chelsea, perder não é bom, então ganhar é sempre melhor. Enfim, é, podemos começar. O Arsenal viajou, né, para Sydney enfrentar o Sydney FC e ganhou por 2-0. E venceu também o Western Wanderers por 3-1. Depois foi para a China, enfrentou o Bayern, empatou em 1-1, mas ganhou nos pênaltis. É uma mini copa que o Arsenal jogou contra o Bayern Munique de uma partida e perdeu para o Chelsea ainda na China por 3-0. Aí o Arsenal voltou da China para a Inglaterra para jogar a Emirates Cup, quando jogou nesse sábado agora, é, dia 29, contra o Benfica e ganhou do Benfica consideravelmente, né, ganhou do Benfica de 5-1, 5 a 2. 5-2, teve gols de Iwobi, teve gol de Giroud, enfim. E aí no domingo jogou contra o Sevilla, só que dessa vez perdeu, né, pro Sevilla 2-1. O único gol marcado pelo Arsenal no jogo contra o Sevilla foi o gol de Lacazette. Lacazette fazendo seu primeiro gol no Emirates Stadium. Então, acho que a gente pode começar, né? A gente pode começar olhando. Acho que é uma boa ideia começar olhando as escalações dos jogos. Primeiro contra o Sydney, o Arsenal foi com Bielik, Mertesacker e Kolasinac na zaga, check no gol. Coquelin, Willock, o irmão do. Chris Willock, Felipe, ou é Joe, Joey Willock. Joe O Willock? Chris Willock saiu pro Benfica. Isso. Foi Reece Nelson na lateral, na ala direita, e Coimbra Mal na ala esquerda. Ozil Walcott como os dois mais atrás do atacante, e o Albeck de, de principal centroavante, né? O que é que a gente pode tirar dessa escalação aí? Eu acho que Nelson, para quem viu todas as partidas dos amistosos do Arsenal, Nelson foi um jovem que se destacou muito, tanto na partida contra o Benfica também, que ele também foi titular. O que é que tu achou de Nelson? Então, pra falar a verdade, só vi ele fica, mas ele jogou muito, né? Surpreendeu bastante, né, para um garoto de 18 anos que ninguém, né, forma, né, da categoria de base e tal, que não tem ainda experiência profissional. Poxa, ele jogou um bolão ali destruiu, acabou com a ala esquerda do Benfica ali, com o Eliseu ali. Passou mal para marcar ele, mostrou que tem potencial. É, eu concordo, e eu acho que também que é uma coisa estranha, né? Que muitas vezes quando o cara tá surgindo na base do Arsenal, ele começa a ser falado muito, né? Começam a se falar muito nele, por exemplo, o irmão do Willock, Joe Willock, o Chris Willock, toda vez eu confundo, Joe Willock, que foi pro Benfica, ele era muito falado também, né? Como um potencial é, futuro atacante do Arsenal, mas acabou que também não deu certo. Mas o curioso de Nelson é que ele não tinha muita passagem, e tirando isso, eu acho que vale destacar também que o Walcott não tinha jogado ainda na formação com três zagueiros, começando os jogos, mas da temporada passada pelo menos. E eu não considerava ele como um possível jogador desses dois que são atrás do atacante, né? Eu não consigo, esses dois que jogam atrás do atacante nessa formação de três zagueiros, no 3-5, não, 3-4-2-1, eu acho, 3-4-2-1. É, eu não acho que ele tem habilidade suficiente para jogar atrás do atacante junto com outro ali. Acho que ele tem que ser mais avançado, né? O que é que tu acha disso?
Então, né, porque esses caras que jogam ali, eles jogam mais por dentro, né, e o Walcott tem como característica jogar mais por fora, né, do campo, Uhum, né, né, tem a questão de jogar centralizado, que ele diz que gosta e tal, e nesse caso é uma posição nova para ele, né, uhum. também realmente, né, a partir do momento que o Wenger começou a fazer isso, jogar com três zagueiros, né, né, da reta final da temporada passada, ele não figurou mais entre os titulares. Exato, é isso. E aí a questão, tipo, que eu também concordo contigo, que além dele funcionar melhor pelos lados, eu acho que ele não tem a qualidade, por exemplo, porque quando você recebe uma bola no meio ali, nessa posição, você está cercado de marcadores. E aí é um espaço muito fechado ali para poder tomar decisões e fazer jogadas rápidas. Ele, a principal característica do jogo dele é a velocidade dele. E aí, se ele, como é que ele vai fazer velocidade se ele tá, usar essa velocidade se ele tá cercado de jogadores? O melhor lugar dele é na ponta mesmo. Mas eu acho que nem pra jogar de ala nessa função ele não serviria não. Porque eu acho que ele não defende bem. É diferente de Ox. Ox não defende bem, mas ele tem a presença física também. E aí eu acho que Ox fica. é, joga mais pela ala justamente por causa disso. Kolasinac jogou o primeiro jogo como zagueiro, mas eu acho que não dá pra tirar muita coisa disso não. No segundo tempo teve 11 mudanças, né? Trocou o time todo. E Lacazette marcou seu primeiro gol com a camisa do Arsenal justamente nesse jogo contra o Sydney FC. Acho que já passando agora pro outro jogo, o West Ham Wanderers e contra o Arsenal. A gente foi de Ospina no gol, Koscielny na zaga junto com o Nene Monreal, Ramsey e Xhaka no meio campo, Ox pela direita, Maitland-Niles pela esquerda e Obi, Lacazette e Giroud. Lacazette já jogando atrás do atacante, né? E muitas questões tinham sido levantadas se Giroud poderia jogar junto com Lacazette. Eu acho que isso responde muita coisa, né? Assim, na minha visão tem como, mas a questão também é outra coisa na versão de Wenger, né, Felipe? Exatamente. Eu acho que vai depender também muito pela questão ali, porque essa função, né, o Lacazette jogando mais atrás do Giroud, ele tá jogando justamente na posição do Alexis, então vai depender muito da permanência do Alexis, né? Se por um acaso, porventura, o Alexis não sair do Arsenal, de repente é uma possibilidade. Agora, com o Alexis jogando no Arsenal, eu acho daí muito improvável que joguem Giroud e Lacazette juntos. A não ser que seja uma rotação, né? Eu acho que essa não seria a primeira É, opção. Eu acho que essa não seria a primeira opção. exatamente. Até porque pelo que deu pra ver de Lacazette, ele é um cara que tem. Não dá pra. Eu gosto também de sempre de afirmar que não dá pra tirar muita coisa desses amistosos, né? São amistosos, principalmente que esses contra o Sydney FC e o West Ham Wanderers, eles são equipes de baixa qualidade. E aí não dá pra tirar muita coisa disso. Mas Uhum. Lacazette é, tem uma qualidade com a bola também no pé. E eu acho que, mas eu acho que tirando ele da função de centroavante, a gente perde a principal, a principal arma dele, que é o faro de gol dele. Eu acho que ele é um artilheiro. E a principal função dele, principalmente que a gente comprou ele, é para ele finalizar e colocar a bola para dentro. O que falta muito em Giroud. O que muita gente quer pega no pé de Giroud é porque ele perde muito gol. Exatamente. O problema do Giroud é esse mesmo, né? Falta aquele algo a mais nele, né? Embora seja muito útil, É, eu acho que o é que. muito útil, né? Uhum, isso. Ele acaba deixando um pouco a desejar, né? É, muitas vezes quando a gente precisa dele, ele deixa muito a desejar mesmo. E aí a gente foi visitar o Bayern de Munique. Então, né, nesse jogo do Bayern, o Arsenal começou com o Cech no gol, na zaga Bielik, Elneny e Monreal, os dois meias centrais, Coquelin e Xhaka, os alas Maitland-Niles e o Kolasinac, Uhum. e na frente, né, um pouco atrás do centroavante, Ozil, Welbeck e como centroavante o Lacazette. É, Se você for ver, é um time um pouco mais próximo do inicial, né, alguns titulares e tal, né? Exatamente como o jogo era contra o Bayern, né? Aí o Wenger uma equipe um pouco mais cascuda, né? é, e foi muito parecido também com a escalação de ontem, né? De ontem não. De.
é de ontem contra o Sevilla, né? Que foi com Cech, Calcione, Elneny, Monreal. A diferença é que muda o meio-campo, né? Que muda Ramsey, Willock, enfim. Mas eu acho que essa talvez seja a mais parecida de todas que a gente jogou, né? Porque se você for olhar, a maioria dos jogos a gente jogava com Ramsey e mais um meio-campo, nesse caso aqui, o Willock, ou Coquelin Xhaka. Acho que Coquelin Xhaka é a parceria de meio-campo talvez seja mais próxima da realidade, né? Porque Ramsey e Willock a gente viu que não funcionou muito bem. E Coquelin com Ramsey também não funciona. A gente já viu isso inúmeras vezes. Coquelin e Ramsey eu acho que não tem saída de bola suficiente e acho que o time perde muito nesse termo de transição. Então, assim, eu acho que o que eu gostaria de destacar, né, desses amistosos de uma maneira geral, de todos os jogos que o Arsenal jogou, que você vê que de fato o Wenger tá mesmo decidido a jogar com três zagueiros, né? Você vê que Uhum, todos os jogos a gente jogou com 3-5-2, né? isso. Aliás, 3-4-3. E então a gente tira como conclusão de que não foi só uma solução temporária da reta final da temporada passada que o Wenger resolveu jogar com três zagueiros, que ele realmente está decidido a jogar dessa forma daqui para frente. Então, Uhum, agora com relação aos jogadores, um destaque que eu gostaria de fazer é com relação às posições, né? uhum, Testou muita coisa, até exatamente como a gente estava falando. É difícil de tirar algumas conclusões porque tem muitos jogadores que jogaram muito fora de posição. Por isso. exemplo, lembro que a gente estava conversando no sábado sobre o Maitland-Niles, né? Que no jogo Uhum, contra o foi. Benfica ele estava jogando como, aliás, contra o Benfica, exatamente. Foi. Ele Ele estava jogou. jogando como zagueiro, né? Na Foi. verdade, na escalação aqui Isso. tá como ala, mas ele estava como Uhum, zagueiro. uhum, E em alguns jogos ele jogou como ala, então, por exemplo, fica difícil, né? Um menino novo, assim, fica até isso. difícil de dizer se ele né? De Isso. avaliar ele, né? Uhum. E assim, só pra terminar, acho que a gente avalia todas as escalações agora e depois a gente começa a comentar mais. Contra o Chelsea, a gente jogou com a Espina no gol, Maitland-Niles, Mertesacker e Monreal na zaga. Aí já é uma zaga também que tem dois caras que não jogam nessa posição, né? Chamberlain na ala direita, Ramsey e Xhaka no meio. Bramall na lateral esquerda, Ozil e o Obi Lacazette. Eu acho que tirando o Niles e Mertesacker, e Bramall, claro, acho que talvez essa seja a mais próxima escalação da gente de sábado também, né? Assim, tirando também o Espina, provavelmente a gente começa com o check. Contra o Benfica no sábado, a gente jogou com a Espina, Hold, Mertesacker e Kolasinac. Como a gente já disse, né, Kolasinac jogou na ala em vez de na zaga. Aí, no caso, Maitland-Niles compôs a zaga com Mertesacker e Holding. No meio campo foi Coquelin e Xhaka, mas Coquelin foi substituído porque ele teve um choque, um problema no tornozelo, provavelmente. Nelson, que a gente já falou, né? Reece Nelson na ala direita, Walcott e Iwobi como os dois avançados atrás de Ru. E contra o Sevilla a gente foi de check, Koscielny, Elneny e Monreal na zaga. Elneny jogando como zagueiro. Segundo Wenger, ele falou que era só uma solução digamos assim, de pré-temporada mesmo. Não quer jogar com o Elneny de zagueiro no futuro. E eu espero que não. Ramsey e Willock no meio campo. Bellerin na ala direita voltou a jogar. Primeiro jogo dele ontem. Ox na ala esquerda. Ozil e o Abeck atrás de Lacazette, que foi o centroavante principal. E aí, alguma coisa a destacar dessas escalações? Bom, eu acho que é isso que eu falei. Hum, Acho que só destacar mais o desempenho mesmo do Arsenal, principalmente no jogo de sábado. uhum. É, e assim, eu acho que sábado eu tava conversando contigo até antes de começar o podcast. É uma diferença muito grande quando a gente olha pro Arsenal jogar, quando a gente olha com o jogo que tem Chaka e olha o jogo sem Chaka. Tirando assim, levando em consideração também que Sevilha e Benfica são dois
oponentes muito diferentes. Mas Xhaka entrou ontem no jogo aos 60 minutos mais ou menos no lugar de Willock, é, para jogar ao lado de Ramsey. E a dinâmica que ele traz ao time é uma dinâmica completamente diferente, né? Ele tem um. Os passes dele são muito efetivos. E eu acho que se a gente for pra temporada só com o Ramsey, Xhaka, Coquelin, assim, de três opções, e o Nene também, mas das opções mais regulares, eu acho que a gente vai ter muitos problemas. Porque o Wilshere é uma incógnita. Casola tá voltando a treinar agora, mas teve uma contusão de 1 ano. A gente não sabe como é que ele vai estar agora. Então eu acho que essa área do meio campo é uma área que a gente tem que se preocupar bastante. É uma área que a gente tem que olhar com carinho e fazer contratações, porque eu acho que é uma área que está precisando muito. Eu concordo com você. O Ramsey, nessas últimas temporadas, teve muito problema, principalmente nessa última, né? Teve muito problema com lesão, né? Eu lembro que tinha feito uma Euro boa pela seleção de País de Gales e eu até achava que fosse ter um desempenho durante a temporada, mas ficou bem aquém, né? Se machucou muito e tal. Na reta final que voltou, né? E tal, até fez o gol do título da FA Cup, mas ficou bem aquém do que prometia essa temporada. Então acho que realmente é um setor que o Arsenal precisa olhar com carinho, né? Precisa talvez de mais um jogador aí para que possa cobrir, né, alguma eventual Uhum. lesão, alguma coisa do tipo, né, entre os jogadores que a gente tem no setor. É, e aí em relação ao meio campo, em relação a essas notícias, é, o Arsenal teve uma oferta semana passada rejeitada por Lemar. A última oferta dizem que foi 50 milhões de euros. O Lemar que é um jogador que a gente está tentando trazer ainda. Eu acho que a gente falou muito dele também no podcast passado, que a gente queria ver ele com a camisa do Arsenal. E outro jogador também que é um possível alvo o Gianseri, que é um meio-campo do Nice, Costa Marfim, jogador da Costa do Marfim. E aí talvez o preço dele seria ao redor de 30, 40 milhões de euros. O que é que você acha disso? Se a gente trouxesse um série para fazer companhia a esse meio-campo do Arsenal? Olha, cara, eu confesso que eu não conheço esse Giançon Uhum, do Nice, já ouvi falar, mas não conheço, né? Sei que não é meia central e tal, mas eu não conheço, então eu não sei avaliar para você certinho a qualidade dele, né? A gente tiro como base que parece um bom, né? Parece um bom jogador, né? é, O Nice fez uma temporada bem além do que vem fazendo, né, e tal, né? Porque costuma ser um time de meio de tabela, que terminou em terceiro lugar, então isso. dali saíram vários jogadores bons, né? É, eu também, assim, eu confesso também, além daqueles vídeos de YouTube que você assiste pra ver como é que o jogador joga, eu não assisti muito dele não. Mas pelos vídeos, que muitas vezes pode enganar, né? Pelos vídeos ele parece um jogador que funcionaria bem tanto com o Ramsey quanto com o Xhaka. Porque ele é um jogador, ele tem 1,70 m de altura, mais ou menos. E ele é um jogador assim, eu não quero rotular ele, mas os passes dele, os passes que ele faz no meio campo ali é como se ele controlasse o meio campo como Casola. A qualidade de passe que ele tem. E aí também uma coisa que ele tem que Casola não tem é a qualidade de defender também. Ele é muito agressivo, assim, ele é um jogador que corre, aquele jogador motorzinho. E aí muita gente compara ele com o Kanté, né? Que é o destruidor. Mas, até pela altura também e pela semelhança física. Mas, assim, é uma coisa que a gente não pode muito avaliar porque a gente não tem, não conhece muito dele. E também, assim, uma coisa que a gente mencionou também é que a Ligue 1 é um nível muito menor do que a Premier League, né? Você não pode muitas vezes tomar alguma é, avaliação sobre o jogador, acaba que ele aqui não, chega na Inglaterra, no Arsenal e joga de forma completamente diferente, né? Exatamente, tem isso também. Mas como você falou, tem o mesmo estilo, eu tô vendo aqui, tem o mesmo estilinho do Kanté, né, baixinho igual. Uhum, exato.
E, e aí, é, Lemar parece uma coisa que a gente tá tentando ainda, né? Essa novela tá rolando já há quase um mês. Eu acho que a gente tá querendo insistir em Lemar, né? É, exatamente, aquilo que eu penso da seguinte forma, exatamente. O Lemar parece ser a primeira opção. Parece não, é a primeira opção, isso é fato. É, é. É, mas o Mônaco tá fazendo um jogo duro, já perdeu bastante gente, né? Disse que não queria vender o Mendy, por exemplo, e acabou vendendo. Então, assim, já vendeu além da Uhum. conta, né? Isso. Tem, Disse tem. que ia se desfazer de um ou outro jogador e foi se desfazendo demais, né? Só que Foi. é complicado pelo seguinte, eu entendo a resistência do Mônaco, mas da parte do jogador, o jogador, vendo que o Mônaco está sendo desmanchado, também ele não vai ficar, né, não vai ficar sossegado, né? Ele também vai querer Exato. sair, né? Porque fica complicado, né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? Então, não sei como o Mônaco vai lidar com essa questão do Lemar, né? Dos anseios dele, né? De jogador. Isso. É, Eu acho aí também que entra outra coisa, né? Entra a questão do Mbappé. Que se Mbappé sair, aí fica muito difícil pra você segurar o Lemar também. O argumento é que se Mbappé sair, o Mônaco vai estar colocando 220 milhões no bolso, não precisa vender. Mas é você diz isso pro jogador que você vai. É, Saiu já Bakayoko, foi pro Chelsea. Bernardo Silva foi pro Manchester City. É, quem mais que saiu? Mendy foi pro Manchester City. Mendy, Mendy foi pro Manchester City também. E aí, Mbappé que tá pra sair pro Real Madrid. Eu acho que se Mbappé sair pro Real Madrid, muitas peças do dominó podem enrolar e começar aquele efeito dominó, de que todo mercado de transferências tem isso. Você faz uma contratação ali que aí acaba gerando em outras várias contratações, né? Por exemplo, eu acho que se Mbappé for de fato para o Real Madrid, talvez sobre alguém do Real Madrid livre no mercado, tanto quanto fica mais fácil para a gente persuadir Lemar, porque Lemar vai olhar para o lado, vai olhar para o outro, o ataque inteiro praticamente do Mônaco, que era Bernardo Silva, Mbappé, ele e Falcão, ele no caso Lemar, vai, vai ter sobrado basicamente ele além de Falcão, né? Então ele vai olhar pro lado e vai ter todo mundo indo embora. Não vai ter muita razão para ficar. E aí a questão que você disse de Lemar ser a nossa primeira opção, a nossa segunda opção aparenta ser Mahrez, que segundo jornalistas argelinos e franceses, é, a França é onde ele tem muito contato, até por ser a língua dele natural. Muitos jornalistas franceses dizem que Mahrez quer ir para o Arsenal, mas que o Arsenal não vê Mahrez como a primeira opção, né? Como você disse, parece ser Lemar ser a primeira opção do Arsenal. eu acho complicado o seguinte, o problema é que esse jogo duro do Mônaco, ele pode atrapalhar um pouco na questão do Mahrez, porque se de repente, se porventura o Mônaco venha pedir muito mais pelo Lemar e o Arsenal não chegue num acerto, de repente possa ser tarde para ir atrás do Mahrez, porque a Roma parece estar interessada, já fez acho que umas duas propostas também. Então é aquilo, né? O jogador vai esperar até um determinado momento, né? Até mesmo o Leicester, né? De repente vai chegar um momento que pode ser que chegue numa coisa que a Roma chegue no valor que o Leicester quer. De repente a prioridade do Mahrez seja ficar na Inglaterra, seja jogar no Arsenal, mas se o Arsenal não vier atrás dele, ele não vai ficar esperando. Então tem esse risco, né? Então eu enxergo dessa forma que É, pode ser que a gente fique sem um e sem outro, né? É um risco, de fato. uhum. Eu acho que não chegaria a esse ponto não. Eu acho que se que a gente tá há um tempo já perseguindo o Lemar, né? Acho que vai fazer, como eu disse, faz um mês que essa novela tá se desenrolando. Eu acho que vai acontecer que nem Lucas Pérez aconteceu na temporada passada, né? Desde junho, ainda na Eurocopa, o Arsenal tava atrás de Vardy. Chegou uma hora que não conseguiu, que Vardy disse não. E aí o Arsenal foi atrás de outras opções no mercado. Mas Lucas Pérez, desde que o Vardy foi não aconteceu,
já começou os rumores de Lucas Perry, né? E tanto é que ele estava indo pro Everton, estava já negociado com o Everton para ir para lá. O Arsenal chegou, ativou a cláusula de compra e levou ele pro Emirates. Eu acho que Mahrez não seja tão fácil quanto o Lucas Pérez, até porque, principalmente temporada passada, você sair entre Arsenal e Everton, o Arsenal não tinha Champions League, né? Então é uma coisa que era muito mais fácil para Lucas escolher. Mas eu acho que se for chegar ao ponto de que a mão de Mahrez tá forçando muito a barra no caso de ele não ter conseguido lemar ainda, eu acho que o Arsenal fecha com o Mahrez. É, Em- diz, continua. Não, entendi, não. Pode ser, Uhum, faz sentido o que você falou. é, Exatamente, quando o negócio começa, né? A gente vê às vezes que quando esses interesses começam, parece que chega um momento que você vê que foi acontecer com o Lacazette. Começou mesmo o, Mônaco, o Lyon rejeitando as primeiras propostas, parece que vai criando um ambiente, né? O próprio uhum, jogador acho que vai se animando e querendo sair, que chega o momento que é só acertar, é só chegar num valor um valor que seja de agrado, né, pro clube que quer vender e aí, né, chega num acerto, né? Mas enfim, mas assim, é importante, né, encerrar isso quanto mais logo, né, para que a gente possa focar em outras posições. Eu acho que até queria fazer só um adendo ao que você falou. Sobre o Mbappé, eu acho realmente que pode ser que ele vá parar no Real Madrid mesmo, até porque o Real Madrid perdeu o Morata, então, né, teoricamente não tem nenhum reserva para o Benzema. E aí, eu acho que além da questão do Mbappé poder gerar essa possível negociação do Mbappé gerar um efeito dominó no mercado, acho que mais outra negociação que está mais próxima de acontecer do que esta é a do Neymar com o PSG, que também eu acredito certamente que vai gerar um efeito dominó muito grande, porque são, né, eu tava até vendo hoje um percentual, né? Essa, né? A multa rescisória do Neymar, que se o PSG vier a pagar, é mais de 100%, né? São 111% o valor, né? Acima da maior transferência que foi do Pogba. Então, assim, é um dinheiro muito grande que com certeza o Barcelona vai atrás de alguém, e, enfim, pode gerar um efeito dominó e aí possa sobrar, enfim, muita coisa. Uma coisa que aconteceu com o Ozil em 2012 com a gente, em 2013. Então tem essas coisas, né? Essas movimentações do mercado que podem acontecer umas coisas que a gente nem tá esperando, né? E como ainda a é, gente tem um mês de janela, então tem tempo pra caramba pra acontecer muita coisa. exato. E aí eu acho que também, é, caso o Mbappé, ou caso o Mbappé não, caso o Neymar vá de fato pro PSG, eu acho que isso coloca talvez um ponto final na questão Alexis Sanches PSG, né? Mas talvez feche essa porta. Eu não sei se eles iam querer gastar 220 milhões em Neymar e Alex e gastar. O Arsenal tá pedindo 70 milhões pro Alexis Sanchez. É, talvez não chegue a 70 milhões, mas 60, 55. Então eu acho que não aconteceria isso, até por causa do fair play financeiro da UEFA Champions League. Que é uma coisa que. Eu acredito até mais nisso. Acho que pela questão do dinheiro eu tenho até medo que Não, o não, o PSG, PSG mas tem eu dinheiro. acredito. Sim, sim, sim. O Eu PSG. falo, eu acredito exatamente nessa questão do fair play financeiro, né? Que eu Uhum, já não sei nem como eles vão fazer para pagar o Neymar, sinceramente, né? exato. Qual manobra eles vão fazer para poder se enquadrar dentro das regras do fair play. Agora, Aparentemente, essa questão do fair play, eu tava lendo um dia desses, não lembro exatamente quem falou, mas uma fonte confiável, acho que foi aquela fonte que eu te mandei do Twitter, que é uma fonte confiável, que é Get French Football News, que eles reúnem muitas vezes muitas é, notícias do futebol francês ou envolvendo jogadores franceses, enfim. E eles disseram que a questão do fair play financeiro, se o Barcelona quiser apelar ou se a Liga Espanhola quiser apelar para isso, eles vão entrar com um pedido agora, mas só vai ser avaliado daqui a 2 anos, porque aí avalia depois da segunda temporada, ou seja, 2019.
Então aí é uma questão que o PSG vai se preocupar daqui a 2 anos, né? Não é uma questão que contratar Neymar talvez seja uma coisa mais prioritária, né? E aí também a questão de Neymar sair, pode ser que nossos vizinhos de Liverpool acabam perdendo Felipe Coutinho, né? E, Exatamente. e aí Felipe Coutinho é, saindo do Liverpool, eu acho difícil de acontecer. Eu acho difícil. Mas o Felipe Coutinho saindo do Liverpool, talvez o Liverpool vá atrás de mais gente também. E aí talvez o Liverpool venha atrás de Chamberlain, que é uma especulação que está rolando há muito tempo. Enfim, várias coisas que É, podem. é, é, Várias. exatamente. Isso. São coisas que a gente, né, são negócios, né, que podem acontecer, né, como que eu posso explicar? Que não estão nos planos, mas podem vir a acontecer, né, são situações, né, Isso. exatamente, porque até o caso do Coutinho, eu também acho que ele tá contente no Liverpool e tal, mas o problema é o dinheiro que vai entrar pro Barcelona, né? Uhum. Barcelona, né, você perdeu o Neymar, você automaticamente vai querer ir atrás de, não vai achar outro Isso. Neymar, mas vai querer ir atrás de uma coisa muito Exato. Exato. próxima, enfim. Então Uhum. muita coisa pode acontecer ainda no mercado. É. E aí só mais um ano em relação ao Real Madrid. Tem muitos rumores também em relação a Kovacic, o meio campo croata do Real, que pode ser que ele esteja querendo sair. E aí também o Arsenal está sendo bem. Estão especulando muito ele no Arsenal. Eu acho que também seria. Ele é um jogador diferente de série, mas acho que também seria uma boa adição. E só para finalizar, que aí tu comenta em relação a isso também, eu acho que se Mbappé for de fato pro Real, apesar de Morata ter saído, eu acho que ainda sai algum jogador ali da frente do Real Madrid. E, e um jogador que eu gosto bastante, principalmente da Champions League passada, que eu observei muito ele, é o Marcos Asensio, que inclusive marcou na final da Champions League contra a Juventus. É, e é um jogador que eu ficaria muito interessado se o Arsenal fosse atrás dele. Ah, não, sem dúvida, mas eu não enxergo, eu acho provável que ele saia do Real Madrid. Acho que o Real Madrid, diferente de outros anos, né, diferente dos outros mandatos, né, do Florentino Pérez, na verdade, né, nesse período, no caso, eu digo que você vê nas movimentações do mercado, né, o Real Madrid trazendo Dani Ceballos, reintegrou Jesus Valerro, Uhum. então tinha o Marco Asensio, que tinha contratado há uns 2 anos no Mallorca, tinha passado a penúltima temporada no Espanhol, agora reintegrou e cresceu bastante na reta final da temporada. Parece Uhum. que o Real Madrid está bastante interessado nessa questão de jovens jogadores espanhóis que possam dar futuro, né? Diferente que a ideia era trazer jogadores badalados e coisa do tipo. Mas eu acho, não, o caso do Marco assim, É, muito, praticamente impossível ele sair do Real Madrid. Eu acho que o menino é a que- muito, muito, muito bom de ele é bola. muito bom de bola. Eu acho que a única questão que Asensio, talvez, a única coisa que possa acontecer é que ele já vem falando isso antes de começar a janela, que já, não sei se a gente também, o agente dele vem falando isso, mas que ele quer mais tempo de jogo, porque de fato ele tem habilidade pra jogar, né? A questão é que você olha pro lado e tem Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Mbappé, aí Benzema, enfim, Isco. Então aí talvez fique complicado pra ele, questão de ganhar tempo de jogo mesmo. E aí ele, inclusive no início da janela teve linkado com a gente, é, tanto quanto o Liverpool também. Mas aí também é uma coisa que a gente não pode prever, né? É só um sonho mesmo. Pra Eu acho finalizar, muito improvável. eu tô achando improvável, também acho. E acho que pra finalizar a gente pode comentar na situação dos goleiros. Szczęsny foi vendido pra Roma por 15 milhões de euros. Para Juventus. Pra Juventus, desculpa. Ele tava na Roma, passou emprestado, foi pra Juventus por 15 milhões de euros. E notícias esses dias estão dizendo que o Ospina deve ficar. E, e uma coisa que eu acho importante mencionar, que a gente não mencionou nas escalações iniciais, que Martinez, antes da Emirates Cup, foi o goleiro que teve mais tempo de jogo entre os
em todos os goleiros do Arsenal. Ele jogou metade do tempo contra o Sydney FC, jogou metade do tempo, não, metade do jogo contra o Sydney FC, metade do jogo contra o West Ham Wanderers, metade do jogo contra o Bayern Munique, ainda jogou os pênaltis que ele defendeu, dois pênaltis, e jogou metade do jogo contra o Chelsea. Então, assim, ele jogou teoricamente duas partidas inteiras, 180 minutos, enquanto Cech e Ospina jogaram uma partida inteira cada um. E talvez seja também porque é amistosos iniciais, enfim, amistoso que não valia tanto. Até porque o Ospina e Cech jogaram a partida tanto de contra o Sevilha para Cech quanto o Benfica para o Ospina, jogaram partidas inteiras. Mas com a saída de Cerne principalmente, você fica pensando, né, será que ele Wenger vê Martinez como uma opção de fato para goleiro titular do Arsenal? Então, eu particularmente não enxergo grande coisa no Martinez, mas eu acredito que o Wenger tenha confiança nele, até porque ele nunca teve grande participação, né, no Arsenal. Foi várias vezes emprestado, né, nunca teve muito espaço. Mas aí, né, ele renovou o contrato, acho que no final da temporada, no começo do ano, se não me engano, ele renovou o contrato com o Arsenal. Então, assim, a gente imagina que o Wenger ainda veja potencial nele, né? Ele tem 24 anos e então, se você for ver, já tem uma idade, já passou da parte de desenvolver, né? Eu particularmente não vejo muita coisa, mas o Wenger que está lá no dia a dia parece que enxerga algum potencial nele. Então eu acho que o problema é que o problema é que assim, ser emprestado também a gente tem que ter três goleiros, é óbvio. Então, e o problema tendo três goleiros é que ele não dificilmente vai jogar, né? Então é um negócio meio complicado, né? Só que se ele for emprestado de novo, né? Ele já foi emprestado 4 vezes, tô Uhum. vendo aqui. É, Então, mas eu não vejo grande coisa nele não, pra ser sincero. A minha é, opinião. é, eu também não vejo muita coisa nele não. É, no, em competições oficiais pelo Arsenal, ele tem é, 6 jogos na temporada passada. Na temporada anterior, ele foi emprestado para o Wolves e jogou 15 jogos com o Wolves, o Wolverhampton. E na temporada anterior, ele jogou mais 10 jogos, né, 14 jogos. Então, assim, não é que nem Sejny, né? Porque Sejny, eu lembro que em 2010, talvez, ele foi para oitava de final de Champions League contra o Barcelona, foi titular. Então, Sim, assim, Martinez não é um cara que a gente viu muito dele ainda. Mas o que a gente viu de Martinez não foi coisa muito boa, assim. No jogo contra o West Ham Wanderers, eu não sei se você viu, mas teve um lance que a bola estava na área do Arsenal. Ramsey foi recuar para ele chutar pra frente porque tinha muita gente. E ele foi e pegou com a mão. Aí deu sim. recuo de bola e o West Ham Wanderers fez o gol. Então, assim, na temporada passada ele jogou alguns jogos também, quando o Cech e o Ospina estavam machucados. É, jogou contra o Crystal Palace também, que foi aquela derrota Fez três a um. zero Isso, ele fez um pênalti ainda no jogo. Ele foi bem naquele jogo, acho que ele defendeu alguns. Foi bem, mas assim, eu particularmente indo com esses três goleiros pra temporada, principalmente com o de Sejny, que é um cara que eu sempre gostei bastante dele, é um cara que eu não queria que fosse vendido. Até porque me diz muita coisa também, né? Se Buffon chega aqui e diz: esse cara pode ser meu sucessor, no caso, como ele fez com o Sejny, e aí o Arsenal tá feliz pra vender ele sendo um gunner que ele declara ser, eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho. Principalmente quando você olha assim e vê que Cech tem 34 anos já, 35 anos já fazer. Temporada passada dele não foi sensacional. E Ospina, apesar de ficar, não é um goleiro sensacional também. E aí a questão é, se Ospina e Cech não jogam, joga M. Martinez.
E aí eu não vejo isso como sendo uma boa possibilidade, não. Pode ser que eu queime a língua, mas eu não me sinto confiante em relação a isso, não. Então, exatamente, assim, repito, os jogos que eu vi do M. Martinez, eu nunca vi nada de excepcional nele, mas quem sabe se o Uhum. acompanha os treinamentos dele e acho, né, oferecer um novo contrato para ele, é que enxerga algum potencial, então a gente tem que aguardar, né? Então eu acho que ele deveria ficar no elenco, junto com o elenco, né? Embora não jogue, né? Ficar de terceiro goleiro, muito improvável que jogue. É. Embora ele tenha jogado temporada passada, alguns jogos, coincidiu, né, uma lesão dos dois lá, do Cech e do Ospina. Com relação ao Chesney, realmente eu também fiquei com pena de ter saído, né? No Chesney, se a gente for analisar, né, o Chesney teve no começo, exatamente como você falou, ele lembra que ele tinha sido emprestado, logo em seguida voltou, e aí virou titular, enfrentou o Barcelona, exatamente. Eu lembro que deixou o Almunia no banco e foi titular contra o Barcelona Foi. na Liga dos Campeões, então assumiu uma puta de uma bronca, vamos dizer assim, né? Uhum. Cometido várias falhas, vários erros, ele fazia. Enfim, ele tinha algumas oscilações, mas ele fazia umas defesas excepcionais, e aí na Roma parece ter amadurecido muito, tanto é que foi contratado pela Juventus. Assim, se eu Isso. tivesse até que optar por alguém entre Ospina e Chesney, eu optaria por Chesney, mas, né, ele foi Também. vendido, agora não tem muito o que lamentar. Com relação ao Ospina, também eu acho ele um bom goleiro. Parecia-se, na temporada passada já havia especulações dizendo que ele não queria permanecer, né? Não queria ficar de reserva e tal, e aí no fim acabou ficando. E nessa temporada a mesma coisa. Eu achei que fosse começar a temporada também treinando em separado, coisa assim, né? Que era a última temporada dele no Arsenal, e no fim fez Uhum. parte toda a pré-temporada, jogou vários jogos, então aparentemente é, Uhum. é um bom goleiro. Acho que a gente também não. Deu uma falhada ou outra, mas assim, tem uma. Parece que eu gostava mais dele antes dele vir pro Arsenal. Depois que ele veio pro Arsenal, eu fiquei meio assim. Mas ele é um É. bom goleiro de uma maneira geral. Acho que pode suprir bem o Cech numa eventual saída, vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que a fonte que eu tiro que eu acho que ele vai ficar é a C-Blog, né? A C-Blog News noticiou, acho que ontem, que ele tá feliz em Londres e, que ele não e que ele vai ficar. Agora eu acho que também isso tem muito a ver ao que ele chega na temporada antes, aí ele diz que quer sair porque ele quer jogar, ser titular, e aí de certa forma ele se coloca no mercado. E aí ele se coloca no mercado para ver se alguém quer, chega, mas como não teve de fato algum interessado, ele não vai sair, né? Então, Sim, é, aí eu acho que é muito em relação a isso também. Não só em relação a ele querer ficar mesmo, mas em relação a Cesny, eu acho que. Como é que eu posso dizer? Eu acho que talvez até entre Cech e Cesny, dependendo da forma que Cech estiver, eu até iria com o Cesny também, sim, sim, faria sentido, exatamente. né? Porque aí Na, você. A questão é que você coloca Cesny e Cech, você tem uma competição de fato entre os goleiros. Se você coloca uma Espina, Cech sabe, no fundo, que ele é titular. A não ser que ele comece a falhar muito, ele é titular. Então, de certa forma, dá uma a zona de conforto, né? é complicado, né? Então é uma coisa meio até incompreensível, né? Isso. Se você for analisar que eu não acompanho muito o campeonato italiano, mas se você for analisar, né, que o Cech foi acho que um dos líderes de clean sheets Cesny, Cesny. no último Uhum, campeonato italiano, mesmo com a uhum. Juventus sendo campeã, né? Então, Foi, ele teve, enfim, ele dividiu esse título com Donnarumma. Ele teve Donnarumma, não sei como é que se fala. Ele teve 17 clean sheets na temporada passada. então. Então, enfim, é um pouco estranho essa negociação ter acontecido, mas fazer o quê? Acho que Isso. não tenho que lamentar, né? Já aconteceu, então é bola pra frente. Acho que com relação só ao Ospina, eu faço uma ressalva que eu não gosto muito. Eu não gostei muito do seguinte. Eu até concordo de nas Copas, Copa da Liga, Copa da Inglaterra, o Ospina jogar, né? Uhum. No lugar do Cech, mas na Liga dos Campeões eu não gostei nem um pouco do Ospina ter jogado toda a Liga dos Campeões ao invés do Cech. É, Porque eu acho que, por mais que o Cech não tivesse na melhor fase, sei lá, o Ospina
pior que ele, mesmo o Tchek não estando numa fase tão boa. Mas enfim. Eu acho que o que pode acontecer é o Spina acabar jogando a maior parte da, da Europa League e aí Czech ficar com jogos de liga, né? Provavelmente talvez até tenha sido isso, porque na Europa League você tem 6 times por grupo, ou seja, você joga no total 12 jogos, se não me engano, na fase de grupos. E aí talvez a Spina olhe assim, pô, eu vou ter 12 jogos, além dos jogos de Copa, né, que tem a Capital One Cup, eu não sei nem mais se é Capital One, a Copa da Liga Inglesa, e a FA Cup também, então talvez ele possa olhar assim, porque ano que vem é ano de Copa, né, então ele quer se manter em forma. Mas aí talvez ele olhe, se a gente for longe na Europa League, ele pode ter muito tempo de jogo, porque a Europa League tem muito mais jogos do que a Champions League. Uhum, sim. Não, acho que na verdade, o Igor, a Liga dos Campeões, a Liga Europa é o mesmo, o grupo é o mesmo tamanho, tá? Só aumenta o É? número dos grupos, mas enfim, Ah, só achava que. aumenta o número dos Hum, grupos, só aumenta o número dos grupos. Mas enfim, mas é, acho que faz sentido o que você falou. Como a é, Europa, acredito que, ao menos no começo, o Arsenal não vai se dedicar isso. exclusivamente à Europa League, até porque é uma competição mais fraca mesmo. É, Então acho que faz sentido o é, Ospina começar jogando como titular, e aí, uhum. à medida que a gente for avançando na competição, se chegar no mata-mata, começar a avançar, de repente pode ser que a gente vá de check, sei lá, enfim. A única questão que eu confundi é que a Europa League tem uma fase a mais na fase final, né? Não vai direto para as Isso, oitavas. Tem 16 avos de final. isso, 16 Isso. avos de final para depois ter oitavas. Mas, Exatamente. mas assim, se fosse para jogar a Europa League também eu não ficaria muito preocupado com ele, não. Porque é uma questão que eu acho que a Europa League também, diferente da Premier League, é um jogo muito menos pegado. Né? Você não tem aquelas bolas jogadas na área, né? A maior preocupação com a Espina são os cruzamentos, né? Eu lembro muito bem. Não sei se foi o Mônaco. Acho que não foi o Mônaco, foi o Olympiacos, eu acho. Há 2 temporadas que ele foi o goleiro titular, ele levou um gol olímpico por erro de posicionamento e porque ele não tinha altura suficiente para chegar na bola. Foi Foi, um gol idiota, né? foi um gol muito ridículo. Então, assim, se fosse a Europa League você não fica tão preocupado assim. Mas, para finalizar, acho que a gente comenta na questão dos zagueiros e é, teve uma oferta do Crystal Palace por Chambers, mas acho que faz uma semana já. Mas o Arsenal rejeitou. É, e aí, assim, com essa rejeição, porque é um número até bastante alto, assim, porque a gente comprou ele por 14 milhões, né, do Southampton há 2 anos, ele vendendo ele por 24 pro Crystal Palace, talvez fosse um bom negócio. Mas o Arsenal rejeitou, então talvez tenha intenção do clube de manter ele. O que é que tu acha? Eu acho que assim, eu acho que o Chambers não é um cara inegociável, eu acho que se chegar uma proposta que for de agrado do Arsenal, o Arsenal vende, senão ele permanece no elenco, eu acho que é mais ou menos isso. Ah, acho que é isso, então acho que agora a gente escala. Sábado a gente vai enfrentar o Chelsea é, pela Community Shield, né? Dia. Sábado não, domingo. Vai enfrentar o Chelsea no dia 6 de agosto. Acho que a gente pode escalar o time titular tendo em consideração as ausências e tendo em consideração também que Koscielny possa ser que esteja suspenso, porque ele foi expulso no último jogo da temporada passada contra o Everton, já perdeu o jogo com o Chelsea da FA Cup, teoricamente como foi a primeira expulsão dele da temporada na temporada passada, talvez tenha 2 jogos ainda para cumprir. E aí a questão é se vale ou não essa suspensão para esse jogo. E, e aí eu acho que a gente escalaria o jogo, o elenco sem Koscielny para ver, porque a gente não sabe mesmo se ele vai poder, né? Ele Tu quer tomou começar? vermelho direto aquela vez contra o. Foi vermelho Foi? direto, foi vermelho direto. Ah, então eu acredito. Ah, entendi. Então são 3 jogos, né? Eu É, acredito que ele deva cumprir suspensão, então, contra. a questão é que a gente não sabe porque conta como jogo de pré-temporada
mas ao mesmo tempo vale um título, então a gente não sabe exatamente se conta ou não, né? Eu tentei procurar saber, mas eu não consegui. Eu acho que as informações são muito é, distintas em relação a isso. É, como é que tu começaria o jogo sábado? Check no gol. A defesa, se o Koscielny não puder jogar, então com Holding, Mertesacker e Monreal. Aí o Certo. meio-campo, Ramsey e Xhaka, os alas, Bellerin e Kolasinac. E na frente, Ozil, Lacazette e Giroud. Não sei se o Alexis vai reunir condições físicas como ele se reapresentou Uhum. essa semana, né, no final de semana. Foi. Em Começa no relação. banco de reservas. Uhum. Em relação ao Alexis e Mustafa, acho que a gente esqueceu de comentar. Até porque essa questão de Alexis é uma coisa que, pelo menos pra mim, já tá ficando esgotada já. Ah, eu acho que já tem se falado muito em relação a isso aí, em relação a isso aí. Essa novela tá uma novela que devia ter acabado há muito tempo já, mas enfim. Ele, ele tava doente aparentemente e pediu pra Wenger pra demorar mais 2 dias pra retornar aos treinos. E aí ele ia voltar ontem com Mustafi, porque Mustafi também foi pra Copa das Confederações e também voltou a treinar ontem. No caso ele voltou sozinho a treinar ontem. E, e aí no caso Alex Sanches voltou hoje pra Londres. Ele tava no Chile ainda. Voltou hoje pra Londres e vai voltar a treinar amanhã. Então aí, né, apesar de a gente saber que ele é um cara que se prepara muito bem fisicamente, eu acho que não é. Eu acho que ele é bem provável que ele comece no banco mesmo. E Mustafa também eu acho que ele não começaria a jogar também não, até porque ele não teve nenhum jogo. Mas eu iria com uma escalação muito parecida com a tua. A única coisa que eu mudaria em vez de Ozil, Lacazette e Giroud, eu iria com Ozil, Iwobi e Lacazette, ou em vez de Iwobi, o Albeck, que foi uma escalação que a gente viu ontem contra o Sevilha. Uma escalação muito parecida que a gente viu ontem contra o Sevilha. É, mas tirando isso, eu acho que Holding eu também usaria ele em vez de Chambers. Também iria com Mertesacker e Monreal na esquerda e Kolasinac de ala esquerda. Uma coisa que talvez ele Wenger também pense é que Bellerin teve só um jogo, meio tempo de um jogo de pré-temporada, enquanto Chamberlain jogou vários jogos naquela posição. Então talvez ele olhe e queira começar com o Chamberlain porque ele está em mais ritmo de jogo do que Bellerin. Uhum, pode ser Talvez, também. talvez essa seja uma opção. É difícil Mas, opinar muito porque, exatamente, acho que mais do que a qualidade técnica dos jogadores, né, para esse primeiro jogo da temporada, o que prevalece é a questão física, né? Então, de repente, como eu falei, o Alexis é um caso que, como se representa. O Alexis e o Mustafi são dois caras que né, são teoricamente titulares do Arsenal, mas que, como voltaram agora aos treinos, né, não fizeram parte da pré-temporada e tal, então eles não devem reunir condições de jogo. Acho que os dois talvez comecem no banco, mas titulares muito pouco provável. é, é isso que eu penso também. E aí, acho que é isso mesmo, ficamos por aqui. Agora a gente esperar que o Arsenal contrate Mahrez antes do jogo contra o Leicester no dia 15 de agosto, dia 11 de agosto. O primeiro jogo da Premier League do Arsenal vai ser sexta-feira, essa a outra, dia 11 de agosto. E ou que daqui pra lá tenha contratado o Lemar também, mas que resolva essas coisas antes de começar a temporada, traga todo mundo antes do primeiro jogo, porque aí você já começa a adaptar eles ao elenco, enfim. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. E valeu, Felipe, hoje a gente fica por aqui, até mais. Valeu, até mais. Abraço.